Quer saber se alguém realmente é um praticante sério do sistema de Bardon? Existem vários fatores que determinam se a pessoa é um praticante sério ou não, principalmente com base em suas próprias palavras. E hoje vou ensinar você como encontrar estes fatores e saber exatamente se está lidando com um adepto ou um charlatão. Antes da gente fazer a nossa análise, eu quero convidar vocês a conhecer o projeto da construção do nosso mosteiro espiritualista, a construção de um mosteiro físico. Você que sempre pensou em praticar o sistema, mas sabe das dificuldades que a vida secular impõe no praticante, sabe muito bem da necessidade de um local ideal para se praticar entre alunos e mestres, praticando sem nenhuma interferência da vida externa, praticando com maestria e com qualidade. Então, se você quer saber mais sobre esse magnífico projeto e essa grande construção, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Confere aí que você vai ver o quão incrível é esse projeto. Olá, irmãos, eu sou o Frater Buzac, mago hermetista, adepto do sistema de Franz Bardon há 16 anos no sistema. Hoje eu venho trazer para vocês uma análise de uma crítica feita ao Frater Vels. Talvez vocês não estejam familiarizados com o Frater Vels, mas o Frater Vels, ele é o fundador, ele e o irmão dele fundaram a Veritas Society, que foi uma escola bardonista que teve na Califórnia, nos Estados Unidos, e que formou muitos alunos, verdadeiros adeptos, mas com o tempo acabou se envolvendo em algumas polêmicas. E até mesmo a escola deixou de existir. E uma dessas questões que levantou essa polêmica é justamente essa crítica que vamos analisar hoje. Então prestem bastante atenção, porque vamos fazer uma análise linha por linha, palavra por palavra dessa crítica. E ela é uma crítica meio extensa, tem vários comentários aqui feitos por quem faz essa crítica ao Frater Vels e é bastante interessante. Eu não conheço pessoalmente o Frater Vels, mas há muitos anos atrás, quando eu comecei meus estudos, eu acompanhava a Veritas Society e eu acompanhava muito através do site do Bardonista, que fazia traduções dos conteúdos da Veritas Society. Lembrando que nessa época até o Google Tradutor era horrível, a qualidade de tradução não era como de hoje em dia. Tanto que vocês estão vendo o texto totalmente traduzido pelo Google Tradutor, na verdade o original está em inglês. Bom, então vamos começar a nossa análise sobre essa crítica, entendendo melhor do ponto que partiu. Uma crítica ao comentário de Frater Vels sobre Introdução ao Hermetismo de Franz Bardon. Aqui vai ficar IAIH, mas é a sigla em inglês. Mas saibam que é o livro Magia Prática, o Caminho do Adepto ou Introdução ao Hermetismo, que é o mesmo livro. Recebemos este artigo outro dia de uma parte interessada. Muitos alunos encontraram o TDS, que eu não sei o que é, pela primeira vez através do desejo de dominar a iniciação ao hermetismo de Franz Bardon. Quando encontram alguém que afirma ter concluído todas as 10 etapas, naturalmente procuram essa pessoa em busca de orientação espiritual. No entanto, é nossa crença e a crença daqueles que escrevem este artigo, uma crítica ao comentário de Frater Vels sobre magia prática, que Chris não havia concluído, Chris é o Frater Vels, não havia concluído na época em que o seu comentário foi publicado. Então aqui já temos uma afirmação que ele fala que Frater Vels não tinha concluído as 10 etapas quando ele ensinava e instruía seus alunos. Guardem essa informação. Baseados principalmente na observação muito óbvia de que ele não dominou suas emoções.
acreditamos que ainda hoje ele não atingiu o equilíbrio mágico. Prestem bastante atenção nessas frases. Uma crítica ao comentário de Frater Vels, comentários preliminares. Agora a gente vai entender aqui um pouco mais sobre quem está fazendo essa crítica ao Frater Vels. A gente tem ali no artigo por Rafael, Jade e Orion. Este breve trabalho é um esforço colaborativo de 3 estudantes do sistema de treinamento mágico descrito por Franz Bardon em seu livro de iniciação ao hermetismo, o comentário de Frater Vels, Chris Murphy. Aqui a gente já começa o primeiro problema em lidar com essas 3 pessoas que fizeram a crítica. Dentro do ocultismo, o próprio Bardon deixa muito claro que o verdadeiro praticante é aquele que não leva as coisas da vida secular para a vida da magia, não leva as coisas da vida da magia para a vida da secular e que não mistura uma com a outra em momento algum. Inclusive, isso é um dos exercícios justamente do grau 1 e é o segundo exercício do grau 1. Então, se você faz a base, se você pelo menos começou o grau 1, você tem que saber disso. Então, se ele prefere se autodenominar Frater Vels, e a gente está falando do segmento da magia, é Frater Vels que a gente o chama. Não é seu nome de batismo, não é seu nome biológico, não é nenhum apelido, nem nada. Tenham respeito pelo ser. Então, vamos o tratar como Frater Vels e ignorar o nome real dele. O livro de Bardon é amplamente conhecido entre os estudantes do sistema de Bardon, óbvio, né? Senão a gente não conheceria Bardon. E isso é algo que nos preocupa muito, bem como outros praticantes de longa data do sistema que conhecemos. As razões para isso serão explicadas em nossa análise a seguir da primeira parte deste comentário. O rascunho original tinha quase 20 páginas, mas decidimos condensá-lo o máximo que pudemos e ir direto ao ponto. Vels e Ramon, novamente, ele usando os nomes de batismo, é Frater Vels e Frater Prophecy. Era assim que eles se autodenominavam e é assim que nós o chamaremos. Também escreveram uma série de outros artigos que estão disponíveis online. Hoje em dia eu não sei se ainda estão todos disponíveis. E os quais citamos e examinamos. No entanto, optamos por remover essas seções e nos concentrar apenas nos comentários de Vels sobre magia prática ou introdução ao hermetismo. Acreditamos que isso é o suficiente para fazer o nosso ponto de vista. Bom, aqui a gente já temos outro problema, talvez um outro fator que se torne um problema. Ignorar a mensagem inteira pode comprometer a conclusão adequada da mensagem. Mas tudo bem, eles querem analisar aqui os primeiros 2 graus de magia prática e a gente vai entender que faz sentido eles terem tirado essas outras partes, porque eles querem fazer mais uma introdução, não é uma análise crítica detalhada de toda a história ou carreira do Frater Vels. Nenhum de nós conhece Vels pessoalmente. Nem temos qualquer interesse em expor as falhas em seus comentários. Nosso único objetivo é ajudar os alunos sinceros e dedicados de introdução ao hermetismo. Repito, nenhum de nós conhece Vels pessoalmente, nem mesmo eu. Nem temos qualquer interesse em expor as falhas em seus comentários. Anotem bem, pois ele já começou afirmando que Frater Vels não fez magia prática. Ele não é um praticante. Então a gente já parte desse pressuposto. Nosso único objetivo é ajudar os alunos sinceros e dedicados de introdução ao hermetismo, que é o meu objetivo também. Introdução. Provavelmente essas partes que estão assim em itálico e geralmente entre aspas são os comentários do próprio Frater Vels. E depois na transcrição normal, na grafia normal, a gente vê os comentários daqueles 3 que a gente já sabe que são eles que estão fazendo a crítica. Bardon não escreveu em magia prática
para renunciantes ou pessoas que tomam seu sadhana, treinamento espiritual, como a coisa mais importante em suas vidas. Ele o escreveu para pessoas que trabalham o dia todo, têm família, se envolvem em atividades de entretenimento e lazer e etc., mas que ainda desejam orientação espiritual em suas vidas, seguido pelo valor de face de acordo com os requisitos que Bardon dá. Aqui foi uma tradução automática, eu não sei, a frase parece que foi esquisita. Tal pessoa estaria olhando para não mais do que 30 ou 40 minutos de práticas por noite, deve ser por dia talvez, por dia, levando em consideração manhã e noite, né? Durante um período de 7 a 10 anos para treinar os passos de 1 a 8, ou seja, dos graus 1 ao 8 de magia prática com algum sucesso. Essa pessoa, quase sem dúvida, seria capaz de fazer apenas metade das coisas que Bardon diz que seu sistema pode permitir e que você faça. Ainda assim, é melhor do que nada. Se você está procurando extrair quaisquer benefícios espirituais reais de seu livro, entretanto, você precisará praticar boas 2 horas por dia. Bom, o que eu vou fazer aqui para a gente continuar fazendo essa análise da crítica? Eu vou dar sempre os meus pontos de vista, sempre as minhas considerações, lendo parte por parte. Ou seja, eu não vou ler aqui e depois ler a outra parte deles para dar as minhas considerações, porque ia parecer que eu estou tomando em consideração tudo, balanceando para dar a minha opinião sobre o sistema. Então eu já vou sair dando a minha opinião acerca de tudo, porque essa análise serve para vocês também me analisar como adepto do sistema. Então aqui vamos voltar a esse comentário aqui. Bardon não escreveu magia prática para renunciantes ou pessoas que querem seguir o seu sadhana de forma assídua. Realmente, o livro de magia prática, ele não é para iniciados. Ele é para quem quer aprender, quem quer se iniciar. Portanto, ele não é uma obra feita para aquelas pessoas que estão dispostas a abandonar completamente a vida secundária para viver a sua sadhana, o seu treinamento espiritual. É sim para pessoas ocupadas. Isso eu concordo plenamente com o Frater Vels, que tem as suas questões familiares, que tem a sua vida secular, não tem muito tempo, mas ainda assim quer desenvolver um pouco da sua espiritualidade. Óbvio, Bardon foi exatamente para isso, exatamente era o propósito da obra, tanto que, como Vels afirma aqui, você não vai gastar mais do que 30 ou 40 minutos de prática por dia. O que é 30 ou 40 minutos da vida de uma pessoa num dia de 24 horas? É nada. Então isso é para pessoas extremamente ocupadas, que trabalham, não sei, 12 horas e ainda viaja de ônibus mais 3 horas e só tem 30, 40 minutinhos livre no seu dia. E mesmo assim dividido em 2 sessões, uma sessão de 10 ou 20 minutos de manhã, uma sessão de 10 ou 20 minutos à noite. Então é óbvio que magia prática foi feito para pessoas ocupadas. E isso, praticando 10, 20 minutinhos de manhã, 10, 20 minutinhos de noite. O que é 10 minutinhos? Não dá para você ler 2 páginas de livro, praticamente. Então, óbvio que o seu desenvolvimento não vai ser pleno, tal como uma pessoa que pratica 6 horas por dia, 3 horas de manhã, 3 horas de noite. A qualidade nunca vai ser a mesma. Então eu concordo perfeitamente com Vels que ele vai colher os benefícios espirituais, mas só que ele nunca vai extrair 100% das capacidades afirmadas em magia prática, o caminho do adepto. Ele vai alcançar sim, vai conseguir fazer feitos sim, mas ele não vai ser o mestre da técnica. Para vocês entenderem melhor, é a mesma coisa que eu dizer assim, você sabe andar de bicicleta, você consegue ir onde você precisa de bicicleta, mas você não consegue sair numa roda, não consegue fazer manobras exóticas com a bicicleta. Você anda, mas você não tem o domínio perfeito dela. Então seria mais ou menos isso sobre as capacidades do sistema de Franz Bardon. Vamos entrar então agora na questão de quem faz a crítica. Vamos examinar essa passagem em detalhes. Para o leitor passivo do livro de Bardon, que nunca fez o trabalho, pode parecer um sistema muito simples. Sim,
Eu mesmo pensei isso quando eu tinha meus 14 anos, lá no comecinho. Eu pensei, ora, é só sentar e a minha mente, eu controlo a minha mente. Com 2 meses eu já terminei esse livro. Foi o que eu pensei quando eu estava lá novinho. Ah, que pensamento equivocado, completamente fora da realidade. Quando eu sentei para meditar, aí que eu vi do que se tratava magia prática. Há uma lista de exercícios para dominar e instruções claras, passo a passo, para cada exercício. Pode parecer que você apenas segue as instruções e é um mago, um magista, um praticante. Aqui é uma tradução automática. E quanto mais tempo dedicar aos exercícios a cada dia, mais rápido se tornará um adepto. Não é bem exatamente assim. Quanto mais você pratica, não é só porque você pratica 10 horas que você em uma semana vai estar pronto. Não é exatamente assim. Não é exatamente assim. E lógico, se você pratica mais, você tem mais condição de dominar a sua técnica. Se você anda de bicicleta 5 minutos na vida, 5 minutos por dia, você nunca vai fazer as manobras que aqueles caras de BMX, que pula rampa, empina e faz aquelas manobras todas fazem. Aqueles caras ficam horas e anos treinando. Você com 5 minutos por dia, você não vai alcançar o nível deles. Isso é óbvio. Alguém que pratica 1 hora por dia irá progredir 2 vezes mais rápido do que alguém que pratica meia hora por dia. Não é mais rápido, é com mais qualidade. Se você pratica 10 minutos por dia, você não vai aprofundar tanto na sua técnica. Se você pratica 1 hora por dia, você vai aprofundar mais na sua técnica. Mas isso não significa que você ia levar 1 ano praticando 10 minutos e vai levar 1 semana praticando 1 hora. Não é isso. Não é isso. Lembrando que cada técnica tem um tempo de maturidade para você desenvolver ela. O mais rápido você avançará, certo? Não é bem assim. Mas vamos ver o que ele tem para falar. Na verdade, este não é o caso. E qualquer um que é ensinado a acreditar nisso está enganado. Em relação à ideia de evolução espiritual, isso é algo que consiste em mais do que ficar o dia todo sentado em um armário. Eu não entendi a tradução aqui, mas deve ser em algum local fechado, um quartinho fechado, praticando exercícios místicos. Nossa interação com os outros, as ligações que aprendemos nos eventos do dia a dia, as frustrações que encontramos de chefes mesquinhos e colegas de trabalho desagradáveis, amor não correspondido, a dor que vem da perda e a alegria que vem das coisas simples como o sorriso de um amigo ou uma criança. Todas essas experiências vitais que contribuíram para a nossa evolução espiritual. O pobre estudante enganado que ignora a vida real e se tranca em um armário para poder perseguir a fantasia de se tornar um grande mago ou santo nunca avançará espiritualmente ou magisticamente. O que ele quer dizer aqui? Que se você ignorar todo o mundo, a vida à sua volta e simplesmente se trancar no seu quarto, passar 10 anos ali trancado, sem contato com ninguém, só praticando, isso não vai te fazer um mago. E eu concordo plenamente. Isso não vai te fazer um mago. Tanto que se fosse assim, não precisava existir o ciclo de renascimento. Ninguém precisaria renascer. Ora, para que renascer se você pode se trancar num local e atingir elevados níveis de espiritualidade? Era melhor ter ficado lá no plano astral, rico em informações, enquanto esse mundo grosseiro, as informações se perdem com o passar do tempo. Um livro dura 20, 30, 40 anos bem conservado, mas daí 200 anos, 500 anos, 2000 anos, a chance de perder aquele ensinamento é muito grande. No astral não existe essa relação do desgaste temporal. Então uma obra, no astral existem obras de 15 bilhões de anos atrás. Então seria melhor se funcionasse assim. Mas não funciona, é por isso que você renasce. Você renasce justamente para ter as intempéries, as dificuldades, as objeções e as coisas que vão te testar na prática. É a prática te testando, é desenvolvendo junto com a prática e sendo testado. Qualquer pessoa que completar, qualquer pessoa
Qualquer pessoa que completar totalmente o sistema de Bardon será capaz de fazer tudo o que ele diz que seu sistema permitirá que você faça. Todos nós podemos testemunhar isso, não importa se demore 5 anos, uma década ou várias décadas. Se você completar o sistema, colherá os benefícios. O avanço mágico não é uma corrida. Um verdadeiro mago é alguém que completou um sistema de treinamento mágico, independente de quanto tempo demorou. Bom, aqui nesse parágrafo ele traz só afirmações boas, afirmações verdadeiras. Não interessa se você vai demorar um dia para terminar o sistema de Bardon ou se você vai demorar mais 1 milhão de renascimentos. O que importa é você fazer ele com maestria. Ignorem o fator tempo. Na verdade, ignorem não. Na verdade, esqueçam o fator tempo. Não peguem magia prática na sua mão e fiquem pensando, quanto tempo eu vou fazer isso? Não interessa. Faça agora o seu exercício de agora, com maestria, com perfeição, com habilidade e desenvolvendo ele, aprofundando. Não interessa o exercício de amanhã, só interessa o exercício de hoje. Não existe passado e nem futuro, só existe presente. Então não se preocupe com o tempo. Treine com maestria, desenvolva as suas capacidades, assimile as técnicas, porque o sistema de Franz Bardon, cada grau não é um degrau na sua escada para chegar lá em cima. Cada grau é um conjunto de técnicas que você vai aprender e a dominar, e cada uma dessas técnicas encaixa lá na frente. Então os exercícios do grau 1 são completamente necessários para você chegar ao grau 10. Não é chegar lá e pular para o grau 10 e ignorar tudo. Se você pular para o grau 10, você não tem resultado nenhum, porque você não tem o conjunto das técnicas anteriores. O livro de Bardon, Magia Prática ou Introdução ao Hermetismo, é um conjunto entre 115 e 117 técnicas. Eu não lembro exatamente, mas é bastante técnicas. Então, se você chegar lá no grau 10, que deve ter umas 6 técnicas, faltando todas essas 110 técnicas, você realmente não vai fazer nada. Então, isso ele tem total razão. Não se preocupem com o tempo. O tempo não importa. Para que pressa? Tá com pressa de morrer também? Como é que é a sua história? Para que essa pressa para o tempo passar rápido? Não tenha pressa. Em sua introdução, Wells utiliza as palavras mágico, mágica e mágico. Eu não sei aqui, a tradução está automática, o que ele quis dizer com essa ênfase, várias vezes. Mas às vezes parece que ele não está totalmente ciente do que a palavra significa. Olha a afirmação. Mas às vezes parece que ele não está totalmente ciente do que a palavra significa. Então o que eles já estão falando aqui? Eles já estão falando que Wells não praticou e ele nem sabe o que significa magia. Então está falando que ele é um completo leigo. Hollywood e a cultura popular fizeram um treinamento mágico parecer o desenvolvimento de habilidades sobrenaturais. Mas isso está longe de ser ao caso. Exatamente. Hoje todo mundo me chamam até de Doutor Estranho, por exemplo, que eles vêem em Hollywood e acham que vão ficar saindo fazendo só aquelas coisas inúteis de poderzinho besta que só serve para reavivar o ego. Só se sentir melhor do que os outros, que não tem utilidade nenhuma aqueles poderes, você ir para outra dimensão que fica desmanchando as coisas e dando porrada nos outros, coisa mais inútil. Você não vai fazer um desenvolvimento assim. Isso é Hollywood. Isso é sobrenatural. E a magia, ela não é sobrenatural, ela é natural. Ela é a ciência da espiritualidade. A verdade é que a maioria dos adeptos da magia tem muito pouco interesse na magia prática. Verdade, ninguém quer saber de sentar a bunda e meditar 1h30 de manhã, 1h30 de noite. Eles querem só pegar feitiços prontos e fazer com 2 minutos e pronto. Ninguém quer sentar e praticar. Por isso que a gente não vê 99% da população é mago. Menos de 1% da população é mago. Menos de 1% das pessoas que caminham nesse mundo compreendem os grandes mistérios. As outras são só pessoas perdidas.
Mas isso está longe de ser o caso. A verdade é que a maioria dos adeptos tem pouco interesse na prática da magia. O verdadeiro poder da magia não está em moldar o mundo ao nosso redor de forma que se curve às nossas vontades mesquinhas, né? Aqui está machista, mas certamente é mesquinhas, mas em nos moldar para que nos tornemos indivíduos integrados, disciplinados e maduros. Os benefícios obtidos com isso são mais do que suficientes para a maioria das pessoas que acharão desnecessário realizar feitiços, rituais e outros trabalhos para obter o que desejam. Aqui eles têm o mesmo ponto de vista que eu tenho. Se você vem para o sistema de Bardon para aprender poderes, significa que você ignorou a primeira página do livro de Bardon, que ele fala: aqui não é uma receita de bolos para você conseguir poderes. Então, se você é um estudante do tipo que pulou a primeira página, você nem é um estudante da ponto de vista de um adepto de Franz Bardon. Você é só alguém querendo poderes fáceis para manipular o mundo, curvar o mundo a seus meros caprichos egoístas. Você está querendo ser o Deus do mundo, só isso. Você não está querendo se unir e se integrar ao mundo, evoluir com ele e ser maduro com o mundo, se tornar o todo. Então, se você vem focado só nos poderes, você só quer ser seu Deus particular. Isso é ruim. Aqui é Frater Velos. Como resultado disso, o tempo necessário para treinar por dia é consideravelmente mais longo devido a um sistema que dá a você todo o desenvolvimento mágico de introdução ao hermetismo e todo o desenvolvimento espiritual da yoga. Então vamos fazer o comentário aqui. Como resultado disso, o tempo necessário para treinar por dia é consideravelmente mais longo. Sim! Sabe quanto tempo eu treino por dia? 3 horas. 1h30 de manhã, 1h30 de noite. Todas as noites, todos os dias. Só os domingos que talvez tenha a possibilidade de um descanso. Mas geralmente nunca as 2 sessões. Ou seja, eu não descanso o dia inteiro. Descanso uma de manhã, faça de noite. Ou eu faço de manhã, descansa de noite. Só no domingo. Nos outros dias é prática. É 3 horas de prática por dia. Então sim, é necessário você ir além, se você quer ir além. Vamos ver. E tem a parte da yoga. Yoga, gente, Bardon, ele teve um mestre encarnado yogi. Então ele trouxe muita coisa da cultura oriental, que tem a cultura yogi, para o sistema de Bardon. E o sistema de Bardon é basicamente metade yoga. Tanto que a gente senta em asana, tanto que a gente faz pranayama, ele fala de hatha yoga. Então Bardon está falando de yoga o tempo inteiro na sua obra. Isso aí é indiscutível. Inclusive meus discípulos já perceberam isso. A gente já falou em instruções especiais sobre isso. E eles perceberam nitidamente que a yoga é intrínseca ao sistema de Bardon. Vamos ver o que eles têm a dizer. Como será explicado mais tarde, temos motivos para acreditar que Velos ainda não havia passado da primeira etapa de magia prática, ou seja, ele não passou nem do grau 1, de acordo com a análise deles, ele não fez nem o grau 1. Quando escreveu seu comentário. Mas o segmento citado acima mostra que ele definitivamente não estava longe o suficiente no caminho para aprender os propósitos de magia prática. Então, nesse parágrafo aqui, ele falou que Frater Velos não fez nem o grau 1 e que ele não sabe nem do que ele está falando, em resumo. Em primeiro lugar, o desenvolvimento espiritual já faz parte do magia prática. Ora, magia prática foi feita para desenvolvimento espiritual, não foi feita para quê? Para fazer bolo? Não há necessidade de complementá-lo com práticas retiradas da yoga. Bardon projetou seu sistema para ser o mais equilibrado possível, e qualquer coisa adicionada à magia prática corre o risco de perturbar esse equilíbrio. Não. Vamos ler de novo, porque é difícil. Não há necessidade de complementá-lo com práticas retiradas da yoga? Bardon retirou metade do seu livro. Magia prática vem da yoga, vem das práticas yoga. Então, como você não pode colocar yoga no bardonismo? Como assim? Esqueceram de falar isso para Franz Bardon, porque ele colocou yoga.
no seu livro de magia prática, O Caminho do Adepto. Então ficou aí que esqueceram de falar para o Bardon que ele está fazendo errado, ele está estragando o sistema dele, colocando o yoga dele no sistema dele. O título do livro é Iniciação ao Hermetismo. Quando o aluno tiver concluído o Iniciação ao Hermetismo, ele será um iniciado, alguém qualificado para trabalhar nos planos internos e interagir com suas entidades por meio da evocação e divagação mental. A divagação mental aqui deve ser uma tradução, deve ser a viagem mental, projeção mental. Dentro da zona terrestre, é o que a gente chama de zona terra, e das esferas planetárias acima, estão inúmeras entidades especializadas em uma ampla gama de estudos, incluindo magia, misticismo e espiritualidade. Opa, aqui a gente já tem uma coisa errada. O livro é Iniciação ao Hermetismo. Quando o aluno tiver concluído ele será considerado sim um mago, considerado sim um adepto, considerado sim um iniciado. Mas não significa que ele já está entre os grandes dos iniciados. Não. Ele é um iniciado, ele iniciou, ele já não é mais um profano, mas não significa que ele é um mago pleno. Ele é um mago, digamos assim, novato, um mago que começou agora a sua jornada. E depois ele vira e fala assim: você estará qualificado para trabalhar nos planos internos. Deve ser a questão do controle elemental. Sim, o objetivo dessa primeira lâmina é controlar a si mesmo, a sua própria mente e controlar os seus elementos. E interagir com suas entidades por meio da evocação e da projeção mental. Opa, como assim? Até onde eu sei, magia prática, o caminho do adepto, não é evocação mágica, a segunda lâmina de Franz Bardon. Então ele está misturando aqui uma coisa com a outra. Depois que você conclui a magia prática, você conclui essa primeira obra, essa primeira lâmina de Bardon, você tem capacidade sim de lidar com muitos seres, mas você não estará apto a lidar com os grandes líderes elementais, não estará apto a lidar com os grandes líderes da zona terra. Ele está referindo aqui aquelas inteligências que são os 360 líderes. E isso você só vai aprender na segunda lâmina. Isso é evocação prática, é evocação mágica prática. Já está misturando uma coisa com a outra. Você não vai pular, só porque você fez a primeira lâmina, não dispensa a segunda, a evocação, não dispensa a terceira, que é a cabala, não dispensa a quarta, que é a alquimia. Você fez um degrau, você fez um conjunto de técnicas e agora você precisa de mais, que é a evocação, que é a sua segunda lâmina. Então, não, você não estará totalmente apto a fazer o contato com essas inteligências, a não ser que você trabalhe também a segunda lâmina. Inclusive Bardon, na segunda lâmina, ele diz: só inicie essa lâmina se você tiver no mínimo grau 8 muito bem estabelecido. Então ela é um complemento necessário para você entrar nessa parte necromante do mago. Aí ele fala que dentro da zona terrestre das esferas planetárias existem vários líderes. Isso nem é falado no livro Iniciação ao Hermetismo. Isso nem é falado, nem é citado, porque é um atributo da segunda lâmina. Em amplo assunto, incluindo magia e misticismo. A introdução ao hermetismo dá ao aluno os meios para entrar em contato com essas entidades, que têm muito mais conhecimento do que quaisquer mestres que já caminharam nesse planeta. Não, ele é o preparatório interior da introspecção, controle de si mesmo, controle elemental, controle de algumas habilidades e capacidades que vão te preparar para a segunda etapa, que é o contato com estes elevados seres. Frater Vels diz: para a maioria das pessoas, eu altamente desencorajaria praticar seriamente introdução ao hermetismo sem um guru ou pelo menos um professor que tenha passado pelos passos. Digo isso por uma razão simples. Introdução ao hermetismo pode levar à autoilusão, mais do que qualquer outro sistema que eu já vi.
Muitas pessoas pensam que alcançaram todo o caminho até a etapa 10, mas se fossem testadas, verificariam que falham até mesmo na etapa 1. Bom, agora vamos ver as partes aqui que eu concordo dessa análise. Não concordo com tudo, mas vamos ver. Para a maioria das pessoas, eu desencorajaria praticar seriamente magia prática sem um guru. Não, incorreto essa afirmação. Eu não diria que é uma afirmação saudável, porque como a gente já falou lá no comecinho, Introdução ao Hermetismo, Magia Prática, Caminho do Adepto, que é a mesma obra com nomes diferentes, ela é feita para pessoas comuns que trabalham, que tem aí seu dia ocupado, que pode dedicar aí só 10, 20 minutos de manhã, 10, 20 minutos de noite. Então, o próprio livro de Bardon, ele é seu mestre, ele é seu guru, ele foi feito para ser isso. Então, se ele não estiver sendo, é porque tem um erro na obra. E até hoje eu não encontrei esse erro na obra e não conheço praticantes sérios que encontraram. Então, o livro Introdução ao Hermetismo, ele por si mesmo, ele é o seu guru, sim. Eu digo isso por uma razão simples, que a Introdução ao Hermetismo pode levar à autoilusão mais do que qualquer outro sistema que eu já vi, sim. Uma vez que você está com o seu livro ali na mão, você é seu mestre, você que deve cobrar o seu comprometimento e a sua qualidade. É muito fácil alguém simplesmente falar, eu estou cansado desse exercício, eu acho que eu já dominei, vou para o próximo. Isso acontece a esmo, isso acontece o tempo todo. E esse tipo de praticante é aquele praticante que vai desistir antes de chegar no grau 4. Então, nem tem esses perigos da autoilusão tão grande, porque ele vai desistir antes. O Bardon fez um sistema muito bem elaborado, muito bem cheio de armadilhas e técnicas, para aquele que não é sério desistir. Essa é a intenção. Então, o praticante que não leva esses fatores em consideração, ele não alcança grau 4. Então, muito raramente você vai ver um praticante fraco, que não leva nada a sério, falar que é grau 8 ou grau 9. Ele pode até falar isso da boca para fora para tentar impressionar alguém, mas ele mesmo sabe que ele não é, porque ele não consegue fazer nenhum daqueles feitos que estão em cada um dos graus. Muitas pessoas pensam que alcançaram todo o caminho até a etapa 10, mas se fossem testadas, verificariam que falham. Eu não concordo com essa frase final, porque como eu disse, aquele praticante que não leva a sério, ele vai desistir antes do grau 4. Não existe um praticante que não leva a sério, que tem mais de grau 4. E talvez existe, já aconteceu de eu ver pessoas que afirmam que tem, por exemplo, grau 9, que criou elementares, que já fez isso e aquilo, mas não sabe nem como destruir um próprio elementar. Então, como que ele não sabe que uma coisa que está lá no grau 5 ou 6, sendo que ele está no 9? Então, você vai ver que o praticante ele não é capaz de realizar os feitos. E por não realizar os feitos, ele vai falar que o sistema de Bardon não funciona e vai desistir antes de chegar no grau 4. É normal. Novamente, parece que Wells não entende todo o escopo do sistema de Bardon. Bom, vamos lembrar aquela frase lá do comecinho, que ele falou que não era para criticar a pessoa do Wells, né? Mas aqui você vê que ele faz essa crítica constantemente. Parece que eles estão atacando diretamente Frater Wells e não a mensagem que ele prega. Novamente, parece que Wells não entende o escopo do sistema de Bardon ou seu contexto. O próprio Bardon escreve: nenhum adepto encarnado, por mais alto que seja a sua posição, pode dar a outro discípulo mais para seu início do que este presente livro. Opa, vamos parar aqui para falar sobre essa frase de Bardon antes da gente continuar. Bardon fala isso, que nem um adepto encarnado, ou seja, nem um iniciado encarnado, pode dar mais ao seu discípulo do que o livro. E realmente, tanto que eu tenho meus discípulos, eu tenho tenho o grupo de iniciação, tenho os grupos laicos, eu nunca estou levando mais do que o Bardon. Já está ali o Bardon está pronto. Eu não preciso falar mais nada, é só praticar. E o que eu posso levar? As minhas experiências pessoais em relação ao sistema, que vão te guiar para você encontrar solução nas suas dificuldades práticas e você organizar a sua prática para você avançar no sistema. Eu
não posso avançar por você. Nenhum adepto, nem se o próprio Franz Bardon puder trazer ele aqui agora, reencarnado de novo na sua frente, ele não pode te ajudar mais do que ele já fez no livro de Introdução ao Hermetismo, porque já está tudo o que você precisa ali. Não tem mais o que se colocar, é só praticar. É um sistema prático, não é um sistema que você fica batendo boca com os grandes mestres e só fica batendo boca. Você senta e pratica. Bater boca não leva a aprendizado nenhum. Senta e pratica. Então, isso que Bardon quis dizer com essa frase. Agora vamos entender o que eles querem dizer com ela. Bardon projetou o livro para que os alunos pudessem trabalhá-lo sozinho, sem um guru ou professor. Exatamente. Ok. Isso não está aberto para debate. Concordo. É uma frase meio imponente, mas eu concordo. Algumas pessoas, depois de ler o comentário de Wells, ficaram com a impressão de que um guru é necessário, mas não é o caso. Concordo também. Quanto a saber se um guru é útil, essa é uma questão mais complexa. Vejamos então essa complexidade. É verdade que em iniciação ao hermetismo pode levar à autoilusão. Todos nós encontramos pessoas online e na vida real que acreditavam estar em um estágio mais alto do que realmente estavam. Isso acontece muito só nos primeiros graus. Por exemplo, alguém chega para você e fala que eu já sou grau 3, eu já pratiquei isso, aquilo e aquilo. Aí você dá uma cutucadinha no ego dele, ele já espana, já fica furioso com você. Então isso prova que ele nem trabalhou grau 2. Acontece. Isso você vê. Mas como eu disse, você vê isso até o grau 4 só, no máximo, porque geralmente essas pessoas elas não chegam no grau 4, porque o grau 4 já está mostrando lá várias capacidades que ela deveria ter e ela não tem, e ela se frustra. Como que você vai fazer um curso que está ensinando, por exemplo, você falar inglês, você já fez 2 anos, 4 anos de curso e você não sabe falar 2 palavras em inglês, você desiste. E isso é o que acontece com quem se auto-ilude no sistema de Bardon. Eles desistem. Obviamente, eles terão que passar por muitos problemas quando finalmente aprenderem a ser honestos consigo mesmo e começar de novo. Mas tudo foi uma perda de tempo? Exatamente. Aí o que acontece? Você vai começar o sistema, é muito difícil, você não se conhece, então você está aprendendo a se conhecer. É normal cometer equívocos, todos já cometeram, eu cometi meus equívocos quando eu conheci o sistema, eu tinha 14 anos. Eu fui levar o sistema a sério, eu tinha 16. Então foram 2 anos aí praticando errado e batendo cabeça, para depois começar a praticar de uma forma mais certa. Isso não significa que daí, dos 16 para frente, foi tudo uma maravilha, um mar de rosas. É cheio de erro o tempo inteiro. Aí você, depois de um tempo, você percebe, aí você retoma, você volta, você faz mais tempo, você se esforça. O aprendizado é complexo, você está se testando o tempo inteiro, se conhecendo. Depois que você passar do grau 4, feito de forma séria e sincera, aí você vai ter uma visão de si mesmo muito diferente, você vai conhecer a si mesmo, então vai ser muito mais difícil ter equívocos sobre a sua real posição nos exercícios. Muita gente me pergunta assim, mas como que eu vou saber se eu já estou bom nesse exercício? Eu vou voltar para a analogia da bicicleta. Você tem que se perguntar para alguém se você sabe andar de bicicleta? Não. Você monta nela e sai andando, ou você monta nela e cai no chão de cara. Aí você sabe se você anda ou se você não anda. Não existe dúvida se você sabe andar de bicicleta. Eu vou ter que perguntar para aquelas pessoas da BMX que eu falei lá no começo, que faz manobra de bicicleta, se eu sei andar de bicicleta. Não precisa? Eu monto nela e ando. Ou monto nela e caio. Aí eu já sei se eu sei ou não andar de bicicleta. Não existe dúvida. Mas tudo isso foi perder tempo? Não. Eu sou um tipo de mestre que fala que não existe tempo perdido, mas sim tempo necessário ao amadurecimento. Então é normal você começar meio equivocado, tomar de forma precipitada alguns resultados, não perceber a essência do exercício em si e achar que foi fácil o exercício.
e pular para ir para o seguinte, e depois no seguinte você ter uma dificuldade tão grande que te faz a necessidade de voltar ao anterior. É normal lá no começo, isso acontece, não é tempo perdido, é tempo necessário. O que não pode acontecer é você continuar insistindo no erro e levar isso aí até outros patamares, querer achar que chegou no grau 9 sem ter tido uma qualidade, né? Você tem que perceber esse erro, vai acontecer, é natural, mas você tem que perceber ele o mais breve possível. Geralmente você percebe em grau 2 e grau 3, não passa disso. Um caminho solitário pode ser mais do que um caminho com um professor orientador. O aluno solitário tem maior probabilidade de cair em armadilhas ou tropeçar. A incerteza é maior em seu caminho porque ele não tem um professor para orientá-lo. Exatamente, um caminho solitário é muito mais difícil do que um caminho com o mentor, porque o mentor vai te dar dicas que ele já passou. Agora você sozinho não tem essa experiência adicional para consultar. Então talvez você está indo totalmente errado no exercício e você não tem uma orientação melhor disso, você não tem dicas. Então é nisso que o seu professor, é nisso que o seu mestre, nisso que o seu guru vai fazer. O seu guru não vai te carregar nas costas não, ele só vai te dar dicas. O sistema já está aí pronto na sua mão, no seu livro. Então o que você precisa é só dicas de experiências práticas. São os detalhes práticos que te trazem aquele insight, aquele momento boom, eureka, que fala assim, nossa, agora eu compreendi onde estava meu erro. Através dessa dica, agora eu vou mudar a minha abordagem do exercício. Isso que serve um guru. Ele não fica lendo sua mente, fala, deixa eu ler sua mente para ver se tá bom. Não tem disso. Mestres não ficam lendo mente de discípulo para saber se estão bom. Não precisa. Porque tem certeza, você não tem dúvida, tal como na bicicleta. Eu não preciso ler a mente de sua mente para saber se você anda de bicicleta, só pôr você na bicicleta. Se você cair, você não sabe, se você andar, você sabe. Simples. No entanto, por não ter professor, ele fica mais livre para explorar. Ele pode se perder ou se desviar, mas no processo pode aprender coisas sobre si mesmo que nunca aprenderia se continuasse no caminho certo. Errado essa afirmação. Só porque você tem um mestre não significa que as suas práticas vão ser só assertivas, só certeira não. Errado essa afirmação. Você vai seguir as suas práticas ao seu jeito. Como eu disse, eu não vou ler sua mente nunca por causa disso. Não me interessa ler sua mente. É seu exercício, é você que tem que dominar ele. Então é você que tem que se virar com ele. Eu só vou te dar dicas, só vou te dar orientações. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai acertar, você vai errar mais do que acertar e depois você vai se reorganizar. Então você vai ter todos os obstáculos necessários de um processo comum. Então você vai explorar livremente o sistema, porque é você que está fazendo ele. Eu não estou te dando só o caminho certo. Você tem que ir só por aqui, por aqui, por aqui. Não existe isso. Nenhum mestre faz isso. Isso é impossível de se fazer. Porque a tentativa e erro é necessário ao aprendizado do seu discípulo. E você tem que deixar ele acertar e errar. Muitas vezes meus discípulos ficam lá nos seus exercícios. Eu nem comento nada sobre os exercícios deles. Ficam meses. E depois de algum tempo eles vêm trazer um relatório, vêm trazer uma análise, e aí sim eu vou ver o que eu posso dar umas dicas para eles se reorganizarem, para eles alinharem um caminho de maior sucesso, de maior assertividade. Mas é eles que vão implementar aquilo. Não é só porque eu dei a dica que ela faça sentido na prática dele. Ele vai ter que levar para a prática dele essa dica, fazer uns experimentos para ele ver se ela faz sentido ou não. Lembrando que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma metodologia diferente, cada pessoa tem um processo mental diferente, uma estrutura elemental diferente, um equilíbrio do magneto quadripolar e quadrielementar diferentes. Cada um reage diferente, cada um tem abordagens diferentes para o exercício, para se alcançar o mesmo resultado. Então essa frase não faz sentido nenhum. Ele pode se perder ou se desviar, tudo bem. Ele pode cair ou se deparar com obstáculos. Mas será que essas experiências realmente enriquecem seu caminho? O aluno solitário, se for persistente, será capaz de ganhar tudo que o aluno que estuda com o guru será capaz de ganhar. Mas o aluno que estuda com o guru nunca será capaz de ganhar tudo aquilo que o aluno solitário ganhará. Bom, essa afirmação aqui, então ele já fala que o caminho solitário é melhor do que um mestre.
é melhor do que um guru. Então, se você fazer sozinho as suas coisas, é melhor do que estar com o mestre. Se fazer sozinho as coisas é melhor do que estar com o mestre, para que você precisa do livro de Bardon, que é um guru, que é um mestre por si mesmo, como nós estamos falando anteriormente? Então, você não precisa de mestre, para que precisa do livro de Bardon? Não faz sentido. É uma afirmação que não tem embasamento na real prática, no real contato, na real relação discípulo-mestre e mestre-discípulo. A relação mestre-discípulo é extremamente avançada e você aprende muito com seu mestre e até seu mestre aprende com você. Então, essa relação é uma troca de informações muito rica e não é sinal que seu mestre está te carregando nas costas para você ir para o lugar certo. Não é assim a relação de mestre. Então a gente vê que essa frase, ela fica num contexto estranho. Véus, de novo, ele insiste em fazer esse insulto, que é chamar pelo nome de batismo, quando você está no círculo mágico e você já tem o seu nome magístico. Isso é um insulto. Tomamos pelos nomes que eles querem que adotem. Véus e Prophecy. Colocam muita ênfase em coisas como linhagem, gurus e relações professor-aluno ao longo de seus escritos. Exatamente o que eu falei. Então ele está completamente contra a opinião de Frater Véus e contra a minha opinião nesse trecho. Ele tem uma opinião separada. É verdade que na yoga existem linhagens e gurus. E talvez, no passado distante, existiram verdadeiras escolas de magia onde os professores ensinavam os alunos um sistema de magia semelhante ao de Bardon. Bom, aqui já mostra que ele não tem muito conhecimento de causa sobre os sistemas magísticos. Este sistema de magia de Bardon não foi Bardon que inventou. Bardon não inventou sequer um único exercício que está nesses livros dele, nas 4 obras. Inclusive só existe 3 obras neste mundo. A 4ª você só acha no plano astral. Não tem nenhum exercício que ele inventou. Todos os exercícios são extraídos de vários sistemas. Inclusive Bardon fala nas suas próprias obras, na primeira obra, que é um trabalho de 30 anos dele de estudo, práticas com diferentes mestres, sistemas, ordens iniciáticas e muito mais, onde ele faz um compilado do melhor metodologia para você conseguir fazer o seu estudo sozinho, apenas através do livro. Bardon, entretanto, não estava olhando para o passado, mas para o futuro. Ok. Eu acho um pouco de ousadia querer saber onde Bardon estava olhando. Eu não me atreveria a dizer uma frase assim. Segundo a lenda, as miríades de almas do plano astral que morreram dos horrores da Primeira Guerra Mundial clamaram a providência divina, que não tinham chance de verdadeiro treinamento espiritual ou desenvolvimento pessoal. A providência divina respondeu enviando um adepto para revelar o sistema de iniciação e treinamento mágico encontrado em em Introdução ao Hermetismo, é a prática da evocação mágica e a chave da verdadeira cabala. A missão de Bardon não era apenas fornecer esse treinamento às pessoas, mas também capacitá-las para que pudessem transformar o mundo para melhor e evitar que tragédias como a Primeira Guerra Mundial voltassem a acontecer. Opa, então a gente tem um problema aqui grande. Se você não precisa de mestre, se você não precisa de guru, se você mesmo é capaz de encontrar o caminho e até mesmo é melhor não ter um guru porque você está mais liberto, segundo eles, então por que clamar a providência divina? Por que a providência divina vai ouvir e por que a providência divina vai mandar um mestre para fazer 3 lâminas iniciáticas? Qual o sentido? Se mestres são inúteis? Para que isso? Não fez nenhum sentido esse parágrafo inteiro até aqui. Indivíduos prontos para assumir essa tarefa precisariam ser independentes e prontos para lidar com essa incerteza. Por milhares de anos, a praga da guerra afetou a humanidade. Ao dar introdução ao hermetismo à raça humana,
a providência divina estava tentando algo novo? Para que a providência divina vai mandar um mestre se mestres são inúteis? Então a gente tem aqui vários conflitos e várias relações com o sistema de Bardon e com essa análise crítica, frase a frase. Prestem bem atenção, meus irmãos. Da mesma forma que eu estou analisando, vocês podem me analisar também. Isso que é o bom desse tipo de vídeo, desse tipo de proposta, de analisar uma crítica. Pois quando eu estou analisando uma crítica, eu acabo deixando uma crítica minha também ao sistema. Ou seja, é uma crítica deles ao Frater Vels e a minha crítica a eles e ao Frater Vels. Logo, eu estou sujeito também à análise através destes parâmetros. E é isso que eu gosto, porque eu não tenho medo de ser analisado sobre os parâmetros, porque esse livro de Franz Bardon, eu praticamente comi ele com farinha nos últimos 16 anos da minha vida. Então, eu não tenho preocupação nenhuma em falar dele em qualquer aspecto. Lógico, sem ficar revelando segredos iniciáticos, é claro. Então é isso, eu vou parar por aqui, eu não vou fazer nem edição desse vídeo, eu vou deixar ele do jeito que está. Se vocês gostaram desse tipo de análise, quer ver a sequência, porque a gente tem aqui mais uma sequência inteira, e é estudando a continuidade dessa obra que a gente vai entender lá na frente exatamente em qual grau estes praticantes sérios, né, entre aspas ou não, né, a gente ainda não sabe, estes praticantes que se dizem sérios, que estão fazendo a crítica de Frater Vels, a gente vai entender exatamente em qual grau eles chegaram. Vocês vão entender, sem eu ter que falar. Eu nem vou falar em qual grau eles chegaram. Vocês vão apontar uma conclusão, porque eu estou ensinando vocês a analisarem um real praticante. Então é isso aí, meus irmãos. A gente se vê numa próxima análise. Se vocês quiserem, né? Se o vídeo também não tiver uma boa aceitação e um bom engajamento, eu não vou seguir nele, porque é extenso, é mais complexo e também envolve já uma questão mais profunda da visão do hermetismo, a visão do bardonismo. Então é um assunto mais sério, que demanda uma qualidade melhor de trabalho e de abordagem. Então é isso aí, meus irmãos, fiquem com essa análise e se porventura for satisfatória ao público, eu continuo os processos. Se não for, essa é a última então. Lembrando de novo, né, que a gente tem o nosso projeto do mosteiro, que é trazer uma escola para você poder estudar isso com seriedade. Tal como falamos, na vida secular é muito difícil, você só vai conseguir praticar 30, 40 minutos por dia, porque você está atolado no trabalho, está atolado nas suas coisas de casa, está atolado nas suas coisas de família. Agora, dentro do mosteiro espiritualista, não tem nada disso te atrapalhando. Você não precisa nem preocupar com o arroz que você vai pôr na sua barriguinha, porque lá é tudo gratuito, é tudo preparado, é uma estrutura só para você treinar tranquilamente com outros praticantes do seu nível, outros praticantes em graus acima e com o mestre, e ter um real proveito nessa evolução espiritual, ir muito além de um praticante modesto, ir para um nível de um praticante astuto, sério, perspicaz e elevado. Então vai lá, link aí no primeiro comentário fixado, confere aí como que essa ideia vai funcionar.